Jesus, diga amém. Amém. Fala para a pessoa do seu lado aí. Agora é a hora de nós ouvirmos a palavra. Amém. Então vamos lá. João capítulo 8, verso 33 diz assim, ó. Deixa eu ler aqui. Eles responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade, vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do... Verso 35. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Diga glória a Deus. Amém. Eu quero ministrar uma mensagem com o seguinte tema: liberdade e escravidão. Você pode repetir após mim? No 3, 1, 2, 3. Vamos de novo? Vamos, só mais uma vez? Esse é o tema da mensagem: liberdade e escravidão. Nós vamos ver que o discurso de Jesus sobre a liberdade enfureceu os judeus. É lógico que nós acabamos de ler que ele está diante dos fariseus, dos judeus, né, ali. E no discurso de Jesus, ele enfurece os judeus que estavam presentes. Quando Jesus fala de liberdade para eles, eles alegavam que nunca foram escravos de ninguém. Olha o versículo de número 33. Olha para você ver o que diz. Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que nós seremos livres? Então é claro que isso simplesmente não era verdade. Por quê, pastor? Porque se você conhece um pouco de Bíblia, e se você conhece um pouco da história de Israel, você vai ver que eles haviam sido cativos no exílio na Babilônia. Sim ou não? A Babilônia, uma nação, veio e colocou o povo de Israel cativo. Subjugaram eles. Destruíram a cidade de Jerusalém e o templo. E levaram eles cativos para a cidade de Babilônia. E naquele exato momento a qual Jesus, presta atenção, a qual Jesus estava falando com eles já eram súditos do Império Romano. Sim ou não? Então fala assim, ó. Eles já tinham sido cativos pela Babilônia e outras nações. Vamos lá, irmãos. E naquele exato momento, eles eram súditos do Império Romano. Ou seja, eles estão falando algo que não é verdade. Porque quando eles dizem, nós nunca fomos escravos de ninguém, como que você está falando que nós vamos ser livres? Então, literalmente, eles não estavam falando a verdade. Nós vamos ver que por que eles não estavam falando a verdade. E eles ficaram enfurecidos com essa colocação de Jesus. Porque os judeus, na verdade, eles valorizavam muito a liberdade, que consideravam ser o direito inato de todos os judeus. Ou seja, eles entendiam que todo direito de todo judeu tinha que ser a liberdade. E na lei foi estabelecido, presta atenção, na lei judaica, foi estabelecido que nenhum judeu, por mais pobre que fosse, deveria descer ao nível de ser escravo. O próprio Deus dá essa instrução para a nação de Israel. O próprio Deus traz essa instrução para toda a nação, dizendo assim, ó, entre vocês, por mais pobre que seja, não permita que desça ao nível de ser escravo. Vamos ver isso em Levítico, capítulo 25, verso 39, que diz, preste atenção na palavra.
Também se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Verso 42 diz assim, do capítulo 25 de Levítico: porque são meus servos, que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como escravo. Ou seja, se a pessoa fosse empobrecendo, passando por dificuldade, chegasse ao ponto de se vender para outro judeu, a lei, a palavra de Deus deixou bem claro: não aceite. Por quê? Porque vocês não têm que ser escravos um do outro. Porque vocês são os meus servos. Eu tirei vocês da terra do Egito. E eu não aceito que vocês sejam escravos um do outro. Então, eles levavam isso muito a sério. E repetidas vezes na história, irromperam rebeliões judaicas, presta atenção, porque surgiu um líder impetuoso que insistia que os judeus não podiam obedecer a nenhum governo terreno, porque Deus era o seu único rei. Ou seja, uma vez ou outra, presta atenção, uma vez ou outra, quando se levantava um império para escravizar e subjugar o povo de Israel, levantava um líder impetuoso, não aceitando que o seu povo de Israel fosse escravo de ninguém. Então eles levantavam com rebeliões, porque eles entendiam e criam dentro do seu próprio coração que nós não somos escravos de homem nenhum, porque quem é o nosso rei? É o Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ver que o historiador Flávio José, ele vai escrever sobre os seguidores de um homem denominado como Judas da Galileia, que lideraram uma famosa revolta contra os romanos. E ele diz assim, Flávio José: eles têm um apego inviolável à liberdade e dizem que Deus deve ser o seu único governante e Senhor. Então vamos ver, quando os judeus disseram isso para Jesus, que não eram escravos de ninguém, estavam dizendo algo que era um artigo fundamental do seu credo de vida. Ou seja, nós não aceitamos ser escravos. Isso é um credo, isso é uma crença, isso é uma convicção que eu tenho dentro do nosso coração. É por isso que eles falam para Jesus: como que você está falando que nós vamos ser livres, sendo que nós não somos escravos de ninguém? Mesmo que isso fosse verdade, e que houve momentos em que os judeus estiveram submetidos ao poder de outras nações, mesmo que fosse verdade que aquele exato momento eles estavam já sujeitos a Roma, ou eles já estavam sendo subjugados pelo Império Romano. Mas também era verdade que mesmo na escravidão, eles mantiveram uma independência de espírito que implicava que eles poderiam ser escravos no corpo, mas nunca na alma. Fala assim, ó, eles tinham tanta convicção que eles poderiam até ser escravos no corpo. Vamos lá, gente. Vamos, muita gente para pouca voz. Vai, eles poderiam até ser escravos no corpo, mas nunca na alma. Presta atenção. Isso era tão sério para os judeus que no 4º século, Cirilo de Jerusalém, ele escreveu sobre José, que foi um dos filhos de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos e depois virou o segundo governador do Egito. Então Cirilo de Jerusalém, ele escreve sobre José e ele vai falar o seguinte: José foi vendido como escravo, mas era livre, todo radiante na nobreza de sua alma. Presta atenção, o corpo está cativo, mas a sua alma é nobre. O corpo está cativo, mas a sua alma é nobre. Prende o meu corpo, mas a minha alma é livre. Então até mesmo sugerir aos judeus que eles poderiam ser considerados escravos, isso era um insulto mortal. Gente, você não podia chegar em nenhum judeu e falar isso. Ah, você já foi escravo. Era a mesma coisa de um insulto mortal para eles. Então eles levavam isso muito a sério. Porém, nós vamos ver que Jesus, presta atenção que agora eu começo a entrar na mensagem, hein? Isso foi a introdução. Porém, nós vamos ver que Jesus não estava falando dessa escravidão. João capítulo 8, verso 34 vai dizer o quê? Em verdade lhes digo que todo aquele que pratica pecado é escravo do...
pecado. Então Jesus não está falando da escravidão do corpo. Jesus está falando de outra escravidão. Fala assim, ó, Jesus está falando de outra escravidão. Jesus estava reiterando um princípio naquele diálogo, naquele discurso. Nós vamos ver que os sábios gregos haviam declarado repetidas vezes, presta atenção. Os estoicos, fala assim, ó, estoicos, eles diziam o seguinte: somente um homem sábio é livre, o homem tolo é escravo. Fala assim, ó, os estoicos diziam: somente um homem sábio é livre, o homem tolo é escravo. Sócrates, um dos grandes filósofos, né, um dos pilares da filosofia, ele vai dizer e ele declara: como você pode chamar um homem de livre quando seus prazeres o dominam? Olha para mim, presta atenção. O que Sócrates diz? Eu estou falando de filosofia, hein? Eu ainda nem entrei na palavra. Presta atenção. Sócrates vai dizer o quê? Ele vai dizer o seguinte: como você pode chamar um homem de livre quando seus prazeres o dominam? É sobre essa noite que quero ministrar para vocês a verdadeira escravidão e a verdadeira liberdade. Presta atenção. O que é a verdadeira liberdade? E o que é a verdadeira escravidão? Olha aqui para mim. Quem aqui é livre? Levanta a mão. Deixa eu ver quem aqui é livre. Levanta a mão. Deixa eu ver. Tem uns aí que não é livre não, viu? Não levantou a mão. Deixa eu ver. Quem aqui é livre? Levanta a mão. Olha agora para mim, olha para mim. Olha para mim. Na verdade, o que é liberdade? Você já parou para perguntar isso? O que é liberdade? Vamos lá? Deixa eu só fazer algumas perguntas para vocês. Quem aqui escolheu o país que queria nascer? Levanta a mão. Quem aqui escolheu o pai e a mãe que queria nascer? Levanta a mão. Quem aqui escolheu a língua que queria falar? Levanta a mão. Quem aqui escolheu a cidade que queria nascer? Levanta a mão, deixa eu ver. Uai. Então você não tem liberdade para nada, então, ué. Sim ou não? Você já percebeu que nós não somos livres? Que a gente não decidiu nada da nossa vida? A gente não decidiu o país, a gente não decidiu a língua, a gente não decidiu o pai, a gente não decidiu a mãe. Quando a gente fala de liberdade, a gente está falando do quê? Hã? O que nós estamos falando? Então é sobre isso que eu quero falar essa noite. Sobre a verdadeira liberdade. E sobre a escravidão. Vamos lá. Há algo muito interessante, muito sugestivo aqui para nós. Primeiro, vamos lá. Às vezes, quando somos repreendidos por fazer algo errado, ou advertidos sobre algo, presta atenção. Às vezes, quando a gente faz algo errado e alguém chama a nossa atenção, principalmente o pastor aqui, que olha, né, para minhas ovelhinhas, que eu amo, e fala: ó, o negócio não é assim. É assim que funciona. É assim que tem que agir. Não é? Quando a gente faz algo de errado e alguém nos chama a atenção, a primeira coisa que a gente fala: a vida é minha e eu faço o que eu quiser. Sim ou não? É ou não é? Todos nós temos esse conceito errado. Sobre quê? Sobre o quê? A gente faz o que quiser, a vida é minha. Outra coisa que a gente tem um conceito muito errado. Sabe sobre o que é? A gente tem um conceito do que é felicidade. A gente pensa que felicidade é o quê? Tudo que me traz alegria. Ai, eu estou feliz. Você já parou para analisar o que é felicidade? O que é felicidade? Será que uma pessoa pode ser feliz? Pastor, eu sou feliz. Tá, e o que é felicidade para você? A gente tem um conceito errado sobre felicidade.
E outra coisa, a gente tem um conceito errado sobre o que é prazer. Por quê? Porque a gente pensa que prazer é felicidade. Quando você cumpre um desejo que você tem prazer, aquilo te traz uma satisfação. E quando aquilo te satisfaz por cumprir aquele prazer, você sente alegria. E aí você fala, eu estou feliz. Mas quando aquele prazer e aquela alegria vai embora, o que acontece? A felicidade que eu falo que eu tenho, vai embora também. Então a gente tem um conceito errado do que é felicidade. E a gente pensa que felicidade é cumprir o prazer. Ou seja, a gente pensa, qual que é o conceito nosso? Que felicidade e o prazer é a mesma coisa. Só que não tem nada a ver. Prazer é uma coisa e felicidade é outra. Ou seja, o erro está em colocar a felicidade e o prazer como a mesma coisa. Entendendo que o prazer é a base da felicidade que eu procuro para a vida. Ou seja, então tem pessoas que buscam felicidade na vida, mas nunca consegue. Por quê? Porque ela está atrás dos prazeres. E o prazer chega e vai embora, o prazer chega e vai embora, o prazer chega e vai embora. Então ela nunca é feliz. Fala para a pessoa do seu lado aí. E aí? Sua felicidade vem e vai embora, né? Por quê? Porque a gente pensa que felicidade é cumprir o prazer. Ou a gente pensa que a base da minha felicidade está no prazer. Presta atenção. Tem um filósofo que vai falar o seguinte, que a felicidade se chama eudaimonia. Fala assim, ó, eudaimonia. Presta atenção. Aristóteles, ele vai falar o seguinte. Ele vai falar que viver uma vida plena com propósito e virtude. E não apenas sentir prazer ou evitar a dor. Aristóteles vai dar uma definição do que é felicidade. E a definição do que é felicidade, segundo Aristóteles, é isso. É viver uma vida plena. Presta atenção. O que é felicidade, segundo Aristóteles? É viver uma vida plena com propósito e virtude. E não apenas sentir prazer ou evitar a dor. E ainda ele vai falar mais. Ele vai falar assim, ó. Que trata-se do bem supremo. Fala assim, ó, bem supremo. Então ele vai falar que para alcançá-la não basta ter sorte ou riqueza. É preciso cultivar virtudes morais e hábitos estáveis. Segundo Aristóteles, felicidade é isso. Ou seja, felicidade é você ter virtude. Felicidade é você provocar o bem maior. Felicidade é você ter moral e hábitos estáveis. Não tem nada a ver com prazer, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então, felicidade é um conjunto de valores. Fala assim, ó, felicidade é um conjunto de valores. Agora, olha aqui para mim. Há uma diferença em prazer e felicidade. Alguém pode ter prazer e não ser feliz, sim ou não? Mas só alguém que é feliz pode ter prazer. Olha aqui para mim. Tem gente que acha que, cumprindo os prazeres da sua carne, ele vai ser feliz. E quantas pessoas que cumprem o prazer da sua carne e são infelizes? Ah, minha vontade, eu tenho um desejo de encher a cara. Um exemplo, vai, eu vou começar, hein? Eu tenho vontade de encher a cara a noite inteira. E aí ele cumpre esse desejo. O que vai acontecer? Ele está cumprindo um prazer, sendo infeliz. Ainda mais quando enche a cara de cachaça e começa a chorar. E chora. E chora. Tem gente que não pode beber. Porque bebeu, chora. É ou não é? Aí ele mostra a sua infelicidade. Aí tem gente que quer cumprir o prazer tendo vários parceiros sexuais. Eu quero sair com 2. Segura. Quero sair com 3. Aí cumpre o seu prazer, o que vai acontecer? Está na vida infeliz. Então, cumprir o prazer não é felicidade. Ah, eu quero um carro. Aí compra um carro. O que vai acontecer? Fica infeliz, porque aquele carro já não está servindo mais. Ele quer um mais novo. Aí pega o mais novo. Aí fica infeliz. Aí pega outro mais novo. Fica infeliz. Ah, eu quero uma casa. Aí compra uma casa de
5 cômodos. Um quarto, uma sala, uma cozinha e 3 quartos. Aí fica infeliz. Não, eu quero uma casa agora de 10 cômodos. Aí quer mudar para uma casa maior. Ou seja, está cumprindo os desejos, sendo infeliz. Mas quem é feliz, esse pode ter prazer. Então a felicidade, a gente tem que entender o seguinte. Já começa por aqui, vamos lá. A felicidade, ela não quebra princípios. Fala assim, ó, felicidade não quebra princípios morais. O prazer